Estamos de volta com 27 segundos. Nós estamos conversando com o Dr. Rodolfo Alves, que é o Procurador Regional Eleitoral. Mas antes vamos acompanhar uma matéria sobre uma sessão hoje na Assembleia Legislativa. Em plena reta final de campanha, os deputados estaduais conseguiram limpar a pauta de votação da ordem do dia desta semana lá no Legislativo Estadual. A votação em plenário desta terça-feira foi a primeira desde o primeiro turno das eleições. Nas galerias, os policiais militares licenciados fizeram quórum e barulho para que os deputados aprovassem a PEC 31, que trata sobre a volta deles à corporação. E a vontade deles foi aceita. Na primeira votação no plenário após as eleições do primeiro turno, os parlamentares aprovaram o projeto da categoria por unanimidade. O projeto estava em tramitação na casa desde abril. A festa de comemoração foi grande, cerca de 500 PMs foram beneficiados. Quer dizer para a sociedade que estamos prontos para votar, servir a sociedade, certo? E todos os colegas aqui com a conduta ilibada podem aguardar que logo mais estaremos na rua fazendo segurança da sociedade paraibana. Além dessa PEC 31, os deputados presentes na sessão de hoje também aprovaram todas as matérias e os requerimentos previstos na ordem do dia e assim limparam a pauta. Antes da sessão, duas comissões se reuniram, mas apenas uma teve quórum suficiente e levou o encontro adiante, que foi a Comissão de Orçamento. O cônsul da China no Brasil visitou Campina Grande hoje para analisar a possibilidade de negócios entre essa potência asiática e a nossa rainha da Borborema. A visita do cônsul chinês à Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande foi para avaliar a possibilidade de investimentos na cidade. Como cônsul da China, venho cá para conhecer Campina Grande, para pesquisar a possibilidade de cooperação econômica entre empresas chinesas e empresas brasileiras. Para o presidente da Associação Comercial, Álvaro Barros, é uma oportunidade de expansão nas áreas da construção civil e comércio do município. Todos sabem que a China é um país que está em franco desenvolvimento, né? É uma das futuras potências do mundo e eles estão muito fortes no comércio. Essa vinda aí, ela tem duas vertentes, tanto na área pública, que a China tem linhas de créditos interessantes para grandes projetos, e também na área comercial, tanto na área varejista como também na parte de indústria e também na construção civil. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, a visita do cônsul demonstra que a China enxerga a cidade como uma das regiões com grande potencial de desenvolvimento no Nordeste. Nós mostramos as potencialidades de nossa cidade. Mostramos a nossa disponibilidade de mão de obra qualificada, mostramos o interesse da Prefeitura de Campina Grande em investir no polo empresarial Aloysio Campos, mostramos a quantidade de empresas que têm demandado para se implantar nessa área e, obviamente, num fruto inesperado, o cônsul já deixou agendado uma visita de um grupo de empresários da China que tem interesse de investir aqui, que tem negócios com essa cidade já identificado, para que haja uma interação e uma demonstração na implantação de novos negócios aqui em Campina Grande. Tá aí. Esperar que haja essa parceria. Bom, vamos voltar a conversar com o Dr. Rodolfo Alves aqui já nessa reta final do 27 segundos desta terça-feira. Nós estamos ao vivo na RCTV. Dr. Rodolfo, ficou alguma demanda represada do primeiro turno desses procedimentos? A gente procurou centralizar e focalizar até a data da eleição do primeiro turno todos os processos e procedimentos relacionados à propaganda eleitoral, justamente por conta do prazo, que teríamos como prazo fatal o próprio dia da eleição no primeiro turno para toda a propaganda eleitoral que ocorresse até então. Ao lado disso, como já me referi, nós instalamos alguns procedimentos, principalmente sobre a prática de condutas vedadas por gestores públicos e também alguns procedimentos relacionados à prática de eventual abuso de poder econômico. E esses procedimentos ainda estão em fase de instrução, porque demanda análise de documentação, solicitação de informações e esperamos concluir, ou teremos que concluir essa análise até a data da diplomação, que é o prazo limite para ajuizar novas ações. Certo. Como é que o Ministério Público Federal observa o trabalho da mídia na Paraíba diante desse processo eleitoral? Nós identificamos que ocorreu um equilíbrio muito importante da mídia como um todo em relação às diversas candidaturas,
Diversamente do que ocorreu em 2010, tivemos poucos casos em que precisamos ajuizar algum tipo de representação por excesso no manifestar ou na adjetivação realizada por alguns jornalistas ou colunistas. Então, na nossa avaliação, ocorreu uma adequação bastante positiva da mídia em relação a todo o pleito eleitoral. Tivemos uns problemazinhos já nessa reta final do primeiro turno, né? Sim, mas muito pontuais em comparação com 2010. Na eleição de 2010 eu atuei como procurador eleitoral auxiliar, trabalhando nessa parte relacionada à propaganda, e nós tivemos alguns casos de reincidência, alguns casos em que tivemos mais de uma representação até mesmo contra alguns jornalistas, justamente por conta desse uso excessivo da linguagem na eleição de 2010, fato que não se reproduziu nesse ano de 2014. Como é o trabalho do procurador regional eleitoral no dia do pleito? Nos dias que antecedem o pleito e no dia do pleito em especial, a gente se concentra em acompanhar toda essa movimentação dos promotores eleitorais. Na realidade, os promotores eleitorais eles ficam na ponta, eles ficam nas zonas eleitorais, onde o voto acontece, onde toda a movimentação acontece, e a gente fica nesse contato diuturno, identificando eventuais situações e também auxiliando os colegas da primeira instância em relação a eventuais demandas que possam surgir que eles não tenham como resolver de lá. E também ficamos de prontidão caso surjam algum fato ou alguma medida urgente que precise ser adotada junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Então eu estou de plantão praticamente até o próximo domingo, quando se encerrar a apuração, e não deixaremos de estar bastante vigilantes em tudo que está acontecendo, e principalmente nesse trabalho de acompanhamento, de orientação, de coordenação da atuação dos promotores eleitorais. Certo. No primeiro turno, antes do primeiro turno, o senhor reuniu representantes da imprensa, da mídia paraibana de uma forma geral, e estabeleceu alguns canais de comunicação, alertando inclusive que a sociedade poderia fazer essas denúncias por esses canais que o Ministério Público Federal disponibiliza. Eles também estão presentes no segundo turno? Estão sim, os canais continuam abertos, em que pese eu achar que eles poderiam ser melhor explorados pelo próprio cidadão. Esse denuncismo do qual conversamos agora há pouco, ele atrapalha um pouco o trabalho do Ministério Público Eleitoral, porque ele não contribui para que a gente consiga levar, em algumas situações, o candidato à justiça pela prática de alguma irregularidade, mas a gente continua à disposição, os canais, tanto pela internet, por telefone, nas diversas promotorias eleitorais, os promotores eles também podem receber essas representações. Então, os canais são os mais diversos possíveis, que permitem ao cidadão que quiser levar ao conhecimento do Ministério Público Eleitoral a prática de alguma irregularidade, ele poder assim proceder. Ok. Doutor Rodolfo, queria agradecer aqui sua presença no 27 Segundos na RCTV. Um bom trabalho e parabéns pela atuação do Ministério Público Federal, na sua pessoa, na pessoa dos outros procuradores federais. Obrigado, Hermes. E o Ministério Público Eleitoral procura simplesmente cumprir o seu papel com muita altivez e independência, observando todo o processo sem olhar qualquer tipo de candidatura, mas apenas procurando fazer com que a legislação eleitoral ela seja cumprida em benefício da população e, em última instância, do eleitor que tenha a liberdade de votar de maneira tranquila no próximo domingo. Ok. Bom, chegamos ao final do 27 Segundos desta terça-feira. Nós conversamos aqui nos 2 primeiros blocos com o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Charlton Machado. E em seguida, nós concluímos agora há pouco a entrevista com o procurador regional eleitoral, Dr. Rodolfo Alves, ele que é o representante do Ministério Público Federal junto ao TRE da Paraíba. Você fica com a programação da RCTV, do seu jeito, para você. Amanhã estou de volta, 9 da noite, aqui no 27 Segundos. Até lá.